assistente de importação. Diversos fatores contribuem para o sucesso de uma loja virtual. Um deles é o prazo de entrega. Você ter produto sempre disponível para venda é muito importante, mas ele chegar dentro do prazo prometido é mais importante. Então, você controlar o estoque dos seus produtos é essencial. E para que isso seja possível, a gente disponibiliza algumas ferramentas. Dentre elas, o assistente de importação. No assistente de importação, a gente possui alguns recursos que facilitam com que você integre a atualização de estoque do seu sistema interno, de sua planilha interna à loja virtual. A integração pode ser realizada através de planilha do tipo Excel, através de arquivo de texto ou através de integração via ERP. No caso, nós temos integração com o sistema Lexos. Então aqui vou explicar como configurar o sistema para atualização de estoque e como funciona esse recurso. Vamos acessar no seu menu Administração a opção Assistente de Importação. Aqui vamos clicar no primeiro grupo, Configurações de Atualização. Nessa primeira linha temos o campo Formato do arquivo. Você pode selecionar planilha Excel ou arquivo de texto. Normalmente, o sistema de controle interno, onde você faz a gestão da sua empresa, onde você faz o cadastro dos seus produtos, ele possui opções de exportação de dados. Então, verifique se é possível exportar dados e quais dados você consegue exportar. Você conseguindo formatar esse arquivo, a gente consegue configurar para que a sua loja tenha flexibilidade de ler esse arquivo. Uma vez você exportando preço, estoque, por exemplo, você pode importar e deixar a sua loja virtual sempre igual ao seu estoque físico. Caso você tenha escolhido a opção XLS, Excel, o campo abaixo ele especifica o nome da planilha. Então aqui a gente verificando uma planilha do Excel, nós podemos verificar na parte inferior que tem algumas abas. Essas abas possibilitam que você crie várias planilhas dentro do mesmo documento. Então, este nome que você dá a essa planilha é o nome que o sistema vai verificar em qual planilha que você dispôs os arquivos, as informações. Então, o nome que você colocar aqui, coloca no campo o nome da planilha também. No próximo campo temos a opção separador /txt. Caso você esteja enviando um arquivo do tipo txt, é importante que esse arquivo ele seja separado em linhas. Cada linha ela vai ser um registro, um produto, no caso que você está enviando para atualizar o estoque. E para que a plataforma, para que a loja virtual saiba quando termina um produto e começa um novo produto, precisa ter separadores de campos. Então você precisa ter um campo, um valor no final do seu registro que não tenha nos dados que você está enviando. Se você está enviando um código do produto, por exemplo, separado por ponto e vírgula, e no final do registro você coloca ponto e vírgula, o sistema não vai entender e ele vai pular para o próximo registro no primeiro ponto e vírgula. Então é importante que ele tenha esse dado único. Pode usar ponto e vírgula, que a gente usa vírgula para separar os campos de preço, então não tem problema. Ou você pode usar uma barra, que também é comum. A barra pode ser a barra comum mesmo, que aponta para o lado direito. Então, uma vez configurado o seu arquivo TXT, você envia esse modelo para a e-commerce e a gente deixa o sistema configurado para ele importar o seu arquivo.
Na próxima linha temos os blocos de campos. Aqui a gente vai definir qual vai ser a sequência que a plataforma vai interpretar os campos a ser atualizados. Então a gente tem na primeira coluna campos /atualizar. Aqui a gente vai definir primeiro o campo-chave. O que seria o campo-chave? Vamos imaginar que você tem 10 produtos. Vamos dar uma sequência numérica de 1 a 10 para cada produto. Então a gente tem um produto ID1, ID2, o 3 até o 10. Então, quando você cadastra o produto da sua loja virtual, ele tem essa sequência numérica. Se no seu sistema interno ele tiver a mesma sequência, então a gente vai determinar que o campo-chave vai ser o ID. Então, quando você mandar o produto ID5 do seu sistema e aqui tiver configurado para ele ler pelo campo ID, ele vai atualizar o ID5 com aquele preço, com aquele estoque que você mandou. O mesmo com os demais campos. É muito comum o cliente inserir, por exemplo, no código interno. Você, ao cadastrar um produto na loja virtual, você informa o código interno, que é o código do seu sistema, daquele produto no seu sistema. Ele tem que ser único no seu sistema. Então, se no seu sistema esse produto, o ID dele é 32, por exemplo, você vai colocar aqui no campo interno 32. Então, quando você subir o arquivo, ele vai colocar aquele preço que você mandou do ID 32, do código interno 32, ele vai colocar aquele preço, aquela quantidade de estoque no 32 da loja virtual. Então, desde o início do cadastro, caso você pretenda fazer essa atualização, essa integração, você precisa cadastrar no seu produto um número que seja único, seja o código interno, ou código de barras, ou código fabricante. Na coluna ordem, a gente vai determinar em qual posição ele vai vir no seu arquivo. Então, na coluna chave, a gente vai marcar quais desses campos que serão utilizados como o campo que vai identificar se o produto é o mesmo na loja virtual ou no seu sistema. Isso é muito importante. O próximo item que temos é o campo quantidade de estoque. Você pode atualizar a quantidade de estoque. Se esse é o seu objetivo, você marca e determina na próxima coluna em qual posição que ele vai vir no seu arquivo ou qual coluna que ele vai vir na sua planilha. Então você marca que é atualizar a quantidade de estoque, o mesmo com os preços. Você pode atualizar só estoque ou pode atualizar estoque e preços. É bem importante aqui uma informação que quando você configurar para o sistema adicionar mais ou menos campos, é possível que quando você adicione esse arquivo e faça a importação, ele não importe na primeira vez. Então você precisa criar um chamado para a gente, enviando o seu arquivo, a gente vai verificar a estrutura do seu arquivo e vamos deixar o sistema ajustado. Então, se ele importar da primeira vez e funcionar, tranquilo. Se não funcionar é porque a gente precisa fazer um ajuste de acordo com o seu arquivo. Então, você pode mandar para o nosso e-mail, que é o suporte@highcommerce.com.br, ou criar um chamado técnico. Logo abaixo, nós temos as condições em cascata. O que significa isso? Que quando o seu arquivo, a gente para enxergar melhor, vamos imaginar que quando você importa um arquivo, ele lê todos os registros que você mandou no seu arquivo um a um. Então, ele lê o primeiro registro, executa uma série de ações e ele passa para o próximo. É como se ele estivesse em um loop, lendo seus dados e atualizando no sistema. Então, cada registro que ele chegou no produto 1 ou no produto 2, ele vai executar uma série de ações. Ele faz verificações e executações. Então, aqui a gente consegue deixar programado quais ações ele vai realizar. Por exemplo, a primeira opção aqui é quando o estoque for igual a 0. Então você mandou no seu arquivo um produto que o estoque está zerado. Então o que o sistema vai fazer? Ele pode deixar aquele produto sob consulta
Sob consulta é o produto que ele não está disposto à venda, porém ele exibe um formulário que a pessoa pode mandar um e-mail direto para você, lojista. Você deixa o produto indisponível. Indisponível, ele vai deixar o produto como esgotado. A pessoa pode adicionar um e-mail e quando houver disponibilidade desse produto, o sistema envia um e-mail avisando-o. E temos a opção tirar da loja. O produto continua no banco de dados da sua loja virtual, da sua plataforma, só que ele não aparece na loja virtual, não aparece nas opções de busca. Então ele não tem essa visualização. E no próximo campo, quando o estoque vier igual ou maior que 1. Então se você mandou um produto com quantidade de estoque igual a 1, 2 ou mais, o sistema ele pode executar duas ações. Ele atualiza o estoque e ativa a disponibilidade. Por que ativa a disponibilidade? Imagina que esse produto está com estoque 0, ele está indisponível ou está sob consulta. Então, quando você enviar o estoque, ele tiver maior que 1, igual ou maior que 1, ele vai deixar esse produto disponível para venda novamente. Ou você pode utilizar a segunda opção, atualiza o estoque e mantém disponibilidade. Então ele tinha 0, ele vai ficar com 1, mas ele continua sob consulta. Então de repente você quer atualizar o estoque, mas não quer disponibilizar o produto para venda ainda. Então você marca essa opção, ele vai executar para todos. A próxima opção, quando o preço for igual a 0. Então você tem que tomar muito cuidado com o preço. Então, quando você coloca um preço no produto, se o seu sistema, de repente, ele tem uma codificação diferente e ele manda o formato do preço diferente, você tem um risco muito grande. Então, você pode, imagine que você tem o seu produto que ele custa R$1.000. Aí, seu sistema manda um formato diferente e você atualiza todo o estoque da sua loja, aquele produto vira R$1. Sua loja está no ar, está funcionando. Você está com uma campanha no Google, por exemplo, e de repente o pessoal entra na tua loja e está R$1 e todo mundo começa a comprar, ou R$10, todo mundo começa a comprar. O que vai acontecer? Vai entrar em colapso. Então é um problema muito grave. De repente você faz a atualização e nem olha na sua loja como ficou, desliga e vai para casa. Então, o que acontece? Se você não quer colocar um preço num produto, você coloca ele igual a 0, 0,00. O sistema tem tratamento para esse valor. Então, se for igual a esse valor, ele não vai deixar o produto ser vendido. E o sistema ele vai se comportar da seguinte forma. Após você importar os seus arquivos, ele não vai atualizar o banco de dados da loja direto. Ele vai criar um preview. Então, ele vai mostrar, a gente vai fazer um teste daqui a pouco, ele vai mostrar todos os produtos que foram importados. Ele vai mostrar o preço atual, quantidade de estoque atual, o preço novo e quantidade de estoque novo. E ele faz o seguinte também, ele mostra em vermelho o que teve alteração. Então, se um produto custava R$1.000 e de repente ele está por R$900, ele vai ficar em vermelho. Então, você vai exibir uma página com 50, por exemplo. Se tiver algum em vermelho, você pode verificar se é isso mesmo, e você atualiza aqueles 50, você vai atualizar a sua loja em lotes. Ah, dá um trabalhinho a mais. Sim, você vai ter que, você tem 1.000 produtos, você vai colocar 100 por páginas, você vai ter que executar 10 páginas, mas você tem a tranquilidade de estar visualizando e atualizando o banco de dados da sua loja, porque uma falha nesse processo pode comprometer toda a sua empresa. Você pode ter problemas judiciais, você pode ter um problema muito sério. Então, é importante que você disponha de 5 minutos para visualizar, fazer um preview e atualizar. Então, isso é muito importante. A próxima opção é quando a disponibilidade atual estiver como tirar. Então, você pode ter deixado um produto como tirar da loja, por exemplo, e não está exibindo na loja virtual.
Então, quando você executar esse arquivo e ele tiver com a disponibilidade de tirar, o que ele faz? Ele vai ativar esse produto? Você configurou acima que ele pode disponibilizar. E agora, quando ele tiver como tirar, também vai disponibilizar? Ou ele vai atualizar e mudar a disponibilidade de acordo com o estoque? Ah, veio 2, coloca o produto como ativo para venda. A próxima opção é, quando a disponibilidade atual estiver como indisponível, ou seja, esgotado, o que o sistema vai fazer? Vai atualizar e manter como disponível? Ele vai ter 5 unidades no estoque, mas o cliente não vai conseguir comprar? Ou ele vai atualizar e mudar a disponibilidade de acordo com o estoque? Ah, veio 2, então pode vender. Fica atento nessa configuração. E a última opção desse bloco é, quando a disponibilidade atual estiver como consulta. O que ele vai fazer? Ah, o produto está sob consulta, então significa que eu não quero vender, eu quero que ele entre em contato, eu verifico com se eu tenho no estoque, se eu quero vender, se eu vou falar com o distribuidor, enfim, o que ele vai fazer? Ele vai atualizar e manter disponibilidade, atualiza e mantém disponibilidade de acordo com o estoque? É a mesma coisa. Então, vai configurar a atualização? Dá uma lida nas configurações, é importante. O sistema vai executar a cada arquivo que ele lê. Como eu citei agora há pouco, ele vai executar um loop, ele vai ler produto por produto, vai aplicar as regras de forma individual. Se você tem 10 produtos ou 10 mil produtos, é o mesmo processo. Então, após a gente explicar esses grupos, o importação de arquivo, o integra, importação de arquivo para cadastro de produto, o backup, a gente vai fazer um teste. A gente vai fazer um teste com uma importação de um arquivo. Ele vai simular também uma integração, caso você esteja com o seu sistema gravando no nosso banco de dados. Então, logo após terminar de explicar esses campos, vamos importar um arquivo, atualizar no banco de dados. E o mesmo com o cadastro de produtos. Então agora a gente vai para o próximo grupo, que é a importação de arquivo, atualização. Importação de arquivo, atualização. Agora que você já gerou o arquivo a partir do seu sistema, agora que você já configurou a plataforma para receber o seu arquivo, a gente vai fazer um teste. A gente vai importar um arquivo para visualizar o funcionamento. Então antes a gente vai visualizar a estrutura desse arquivo. Então aqui temos uma planilha Excel, ela foi salva no padrão Excel 97, que é o XLS. Então a gente tem 5 colunas e aqui no rodapé a gente tem o nome da planilha conforme a configuração, estoque. Então a primeira coluna nós temos ID do produto, que é o mesmo ID que a gente tem cadastrado na loja virtual. Quantidade de estoque, preço à vista, promoção e antecipado. O campo preço, ficar atento para não enviar o símbolo de moeda. Então deixar somente valor. Se você está usando uma formatação do Excel, deixa sem identificador de moeda. Então agora que a gente tem um arquivo, a gente vai subir esse arquivo aqui na plataforma. Então o processo é o mesmo de upload que a gente utiliza numa imagem, e o campo abaixo é para ignorar a primeira linha. Isso serve tanto para o TXT quanto para o Excel. Veja que no nosso Excel a primeira linha é ID do produto, estoque, são os títulos. Então se o sistema tentar interpretar isso como número, como registro, pode dar erro. Então a gente clica para ignorar essa primeira linha. Se o seu já vier direto com os dados, não precisa ignorar. Então a gente vai clicar aqui na opção Upload para importar esse arquivo. Vamos localizar ele no nosso computador. Aqui a gente localiza o arquivo e clicamos na opção Anexar. Então ele vai subir esse arquivo para o ambiente da plataforma. Agora a gente clica para adicionar o nome do arquivo que o sistema gerou no campo. Agora, ao clicar em processar, o sistema vai executar esse arquivo na loja virtual. Ou seja, ele vai gravar todos os itens que veio na sua planilha no banco de dados da loja virtual. Ele não vai atualizar. Como a gente falou agora há pouco, ele não atualiza à medida que executa. Ele vai criar um preview. Você vai visualizar, vai conferir antes de executar.
Então aqui o sistema já carregou esse arquivo, é bem rápido, são poucos dados. Se você vai enviar um arquivo com 10 mil produtos, ele vai demorar um tempo maior para a leitura. Se você quiser separar um arquivo muito grande, você tem muitos produtos, a gente indica dois pontos importantes. Ou você separa o arquivo, porque o processo é via internet, você vai executar 10 mil produtos, ele vai demorar um tempo, tenta separar em 2 ou 3 arquivos, ou melhor, envia para o seu arquivo somente o que houver atualização. Então, se o seu sistema fez atualização de estoque do produto ou do preço, você grava ele na sua planilha, se houver a possibilidade, claro. Mas se houver essa possibilidade, então você vai gerar no final do dia, ao invés de atualizar todo o seu estoque, 10 mil itens, você vai mandar 100 itens, 200, de acordo com o fluxo diário. Então, se há essa possibilidade do seu sistema criar esse filtro, faça isso para importação. Vai ser muito rápido para você e você vai conferir somente a atualização do dia. Então, aqui nessa tabela, a gente exibe os dados que vieram na planilha Excel, que a gente acabou de visualizar. Então, o primeiro produto que tem cadastrado na plataforma, cujo ID é 1594, ele é esse produto, teste PAC grandes formatos. Então, esse item já faz parte da plataforma. Então, hoje, quais são os dados deste produto que está cadastrado? Ele está na coluna valor atual. A quantidade de estoque desse produto hoje é 0, o preço normal é R$100, preço promoção está vazio e antecipado vazio. Você pode clicar aqui e abrir o produto no sistema da loja virtual. E então aqui veja que no novo valor ele vem em vermelho. Se viesse igual, ele não ficaria vermelho, ele ficaria amarelo. Então por que ele veio em vermelho? Porque a quantidade atual de estoque é diferente. Por que ele marcou em vermelho? Porque a quantidade atual é 0 e o valor que você enviou na sua planilha é 10. Então tem algo diferente. Então ele deixou esse campo em vermelho. O preço atual são R$100 e o preço novo são R$10. Tem algo muito errado. Então aqui no caso nós mandamos esse dado, mas o seu sistema poderia ter confundido o ID, por exemplo, e de repente tinha o produto 15.941 e ele mandou como 1.594 o teu sistema na hora que gerou o arquivo. Então ele está identificando um produto diferente. Então na hora que você identificar esse registro em vermelho, então você tem que ter uma atenção, dar uma conferida. Pode ser atualização normal, mas é importante conferir. Então logo abaixo a gente pode ver que todos os valores deram diferença. Preço atual R$ 163,90 e o preço atual que a gente está mandando o novo valor R$ 60. A gente colocou esses dados, esses valores de forma aleatória. Então por isso deu a diferença em todos, mas se houver esse problema dos dados vindo do seu sistema, do seu arquivo, ele vai te mostrar. Então aqui você consegue formatar a quantidade de produtos por páginas. Você pode sim configurar até 1000 produtos por página. É o mesmo processo que a gente citou agora há uns minutos. O sistema vai executar um registro de cada vez, só que é um processo muito rápido. Mas se você vai atualizar 1000 produtos, você precisa ter uma internet muito boa. Se a sua internet é muito rápida, você vai executar 1000 itens com facilidade. Então, se você tem uma internet normal, digamos assim, procura uma quantidade menor, deixa até 100 itens por página. Então aí você consegue conferir com maior facilidade. Então, uma vez conferido os dados, você clica em atualizar informações. O que vai acontecer? O sistema vai atualizar o banco de dados da loja virtual. Agora sim, ele atualiza o banco de dados da loja virtual. O que vai acontecer? Os itens dessa tabela intermediária, eles serão removidos à medida que for sendo excluído. Caso você queira apagar esses dados para subir novamente, você clica nesse ícone, ele deleta todos os arquivos. Eu vou fazer isso agora. Ok, confirmo. Deletou e não atualizou. Agora, é importante ter ciência do funcionamento do sistema.
Por exemplo, imagina que o seu cliente está comprando um produto, ele adicionou um produto por R$30 no carrinho de compras. E você está atualizando o preço desse produto para R$10. Normal, você está fazendo isso, é intencional. Então, quando o cliente está durante o processo de compra, você executou essa atualização, quando ele for finalizar a compra, o sistema vai conferir no cadastro do produto se o preço está igual ao que ele está comprando. Então, se ele perceber essa diferença de valor, ele vai entender que há um problema. Então, é possível que ele devolva esse cliente para o carrinho de compra para que o sistema atualize esse valor. Então, procure executar a atualização em horários cujo fluxo é menor. Como você pode saber o fluxo naquele horário? Você pode acessar a sua ferramenta do Google Analytics e olhar a estatística por horário. Ou você pode utilizar a ferramenta em tempo real e verificar quantos usuários tem online na sua loja. Ou você pode verificar também na sua loja virtual quantos carrinhos foram criados naquele momento. Então, procure executar, se a atualização é de preço, procure executar no horário que o fluxo seja pequeno, que seja no início do expediente. De manhã, normalmente, o fluxo é menor. De manhã cedo. Chegou, atualiza os preços. Ou no final do expediente, procura um horário estratégico. Senão, você vai ter esse problema. O sistema pode entender que houve um problema. O cliente está comprando um produto e o preço dele agora, na hora de fechar, está muito menor. Então, ele vai fazer essa conferência de segurança. Então, aqui, esse é o funcionamento da atualização do sistema por importação de arquivo. Então, a gente vai verificar agora o bloco Integra ERP. Essa configuração do Integra, ela é indicada para quem tem um ERP, uma ferramenta interna, que quer fazer uma atualização integrada, uma atualização de estoque em tempo real. Isso significa que, quando o cliente entrar na loja virtual e ele se cadastrar, ele pode cadastrar os dados do cliente também no seu ERP. Quando o cliente realizar um pedido, ele passa para o banco de dados do seu ERP os dados do cliente, os dados do pedido, ele passa os itens que foram comprados, quantidade e valor. Ele manda esses dados para o seu ERP. Então, como que funciona essa transferência de dados? Pode imaginar que é da seguinte forma: você tem de um lado, você tem a plataforma, lá na sua direita você tem o seu ERP. No meio, a gente tem um banco de dados intermediário. Então, quando a loja virtual fecha um pedido e a integração está ativa, ele vai gravar esses dados do pedido que eu acabei de citar, ele vai gravar nessa tabela, nesse banco de dados intermediário. Esse banco de dados intermediário, o seu ERP vai consultar. Então, você tem acesso a esse banco de dados. O seu ERP não tem acesso direto ao banco de dados da plataforma. Então, ele tem acesso a esse intermediário, então ele vai consultar os cadastros e vai dar baixa. Ele pode dar baixa e deletar. Essa tabela é só para essa finalidade. Ele vai consultar os pedidos, então ele pode fazer essa consulta programada, ele pode fazer em tempo real, conforme for a necessidade do seu ERP. Essa funcionalidade a gente chama de Integra. A gente tem um manual de integração que a gente passa para a sua equipe de desenvolvimento. Então, uma vez ativo, ele vai enviar dados e vai receber. Então, o seu sistema pode devolver dados. Quais dados? Quantidade em estoque e preço, por exemplo. Então, você fez uma atualização. Vamos imaginar que o cliente entrou na tua loja e fez um pedido, na tua loja física. Na hora que você deu baixa no teu caixa, o seu sistema pode estar configurado para gravar o dado já na tabela intermediária da loja virtual, na sequência, e executar na loja virtual. Então, a gente tem uma atualização aí em tempo real, de alguns segundos de diferença. Então, é assim que pode funcionar, ou pode ser programado. No final do seu expediente, o teu sistema grava todo o fluxo diário e atualiza na loja virtual. E também, no final do expediente, você pode receber todos os dados. Então, fica a critério do seu ERP fazer essa configuração. Então, aqui no bloco, a gente tem as seguintes configurações. Então, o ativar integra para atualização de produtos. Quando marcar essa opção, significa que a plataforma vai gravar
nesse banco de dados intermediário sempre que houver uma interação com o produto que tem fluxo de estoque. Então, o produto, você está integrando RP, então marca controle de estoque em todos os itens. Então, quando o item tiver controle de estoque, ele vai gravar na tabela intermediária. Então, a segunda linha é ativar a Lexus RP. A gente tem uma parceria com a Lexus e a gente já tem uma integração de acordo com a estrutura da plataforma deles. Então, se você contratar o Lexus com a integração para comércio eletrônico, então ele pode fazer o cadastro de produtos na plataforma e atualização. A plataforma vai gravar dados na tabela intermediária, o Lexus vai ler, atualizar o RP e vai devolver dados. A próxima linha é enviar e-mail de notificação ao executar o URL atualiza. A URL atualiza, que está logo abaixo, ela funciona da seguinte forma. Quando o seu RP realizar uma atualização e mandar dados para a loja virtual, ele vai executar uma URL informando que esse dado pode ir para a produção, para a plataforma. E nos primeiros dias você pode deixar essa atualização, ao invés de ele enviar os dados para o banco de dados, ele grava como a gente fez a importação do arquivo agora há pouco. Ele mostra aqui no sistema os dados que foram atualizados para fazer uma atualização manual. Então, quando o RP enviar os dados, ele dispara um e-mail para o administrador da loja virtual. Então, o administrador vem, confere e executa a atualização. Então, isso a gente indica fazer nos primeiros dias. Então, enquanto está fazendo um teste, enquanto está rodando pelos primeiros dias, deixa configurado a URL de notificação. Então, fez os testes, os valores estão corretos, está funcionando tudo ok. Então, tira essa URL e o sistema já atualiza direto. Os campos abaixo, o pessoal técnico do RP, do nosso suporte, que ele vai inserir os dados. Então, aqui são dados de conexão com banco de dados. Então, o seu ORP vai conectar nesse banco de dados que está configurado. Então, esses dados tem no manual de integração, a sua equipe técnica vai ter acesso, vai receber esse banco de dados para fazer essa conexão. Aqui embaixo são as URLs de atualização que o sistema ERP vai executar após cada ação, para onde ele vai direcionar. Então, aqui são as configurações técnicas do RP. Então, embora não seja você que vai fazer, seja o técnico do seu RP, seja o nosso suporte, mas é importante você saber que tem essa possibilidade, que tem essa flexibilidade. Agora a gente vai para o bloco de importação de arquivo, cadastro de produtos. Então aqui você pode cadastrar produto na sua loja virtual através do formulário de cadastro, inserir os dados manualmente, ou você pode gerar, de repente você já tem uma loja virtual, você já tem os dados no seu RP, você pode gerar uma planilha Excel com esses dados, importar na loja virtual. Então ele vai funcionar da seguinte forma: a gente tem um modelo aqui que você pode fazer o download da planilha. Então você clica, visualiza o padrão e gera no teu sistema similar. Então depois que você gerou esse arquivo do seu sistema com os dados, você clica aqui, importa e executa. Então o processo é bem parecido da atualização. Ele vai cadastrar, ele vai fazer um preview e vai cadastrar esse produto no seu banco de dados. Então aqui a gente tem a linha de imagens de produtos. Você pode subir todas as fotos dos produtos que você subiu na sua planilha. Então é importante que quando você for compactar esse arquivo no formato zip, você mantenha o nome do zip igual da pasta interna. O nome da pasta é produtos, então o nome do arquivo precisa ser produtos. Senão o sistema vai descompactar uma pasta e lá dentro não tem dados, ele vai estar dentro de outra pasta. Então, a hora que o arquivo estiver ok, você processa, o sistema vai fazer o upload dessas imagens e vai distribuir cada miniatura na respectiva pasta. Então, esse é o cadastro de produtos. O próximo bloco é o backup. Então, esse é muito importante. Então, antes de executar qualquer atualização em massa de preço e de estoque, clica nesse link. Porque quando você clica nesse link, o sistema gera um backup num diretório seguro, que não é possível de acessar, somente a nossa equipe técnica que tem acesso. Ele vai gerar um backup do estoque atual, ele vai gerar um backup do preço atual. Então, se porventura houver algum problema na sua atualização, se o seu sistema enviou algum dado errado e você importou, é possível que a nossa equipe técnica consiga restaurar esse backup o mais rápido possível.
Lembrando que o nosso suporte é de segunda a sexta em horário comercial. Então, se você está configurando o sistema, se é novo, se você ainda não está seguro, procura fazer a atualização dentro desse expediente que a gente consegue te dar um atendimento muito rápido. Então, a gente finaliza aqui o assistente de importação. Então, a gente consegue aqui atualizar de forma simples todos os dados de estoque e de preço dos seus produtos.